Gênesis capítulo 8, a vazão das águas. Deus lembrou-se então de Noé, de todas as feras e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu. Deteve-se a chuva do céu, e as águas pouco a pouco se retiraram da terra. As águas baixaram ao cabo de 150 dias, e no 7º mês, no 17º dia do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, e soltou o corvo, que foi e voltou, esperando que as águas secassem sobre a terra. Soltou então a pomba que estava com ele, para ver se tinham diminuído as águas na superfície do solo. A pomba, não encontrando lugar onde pousar as patas, voltou para ele na arca, porque havia água sobre toda a superfície da terra. Ele estendeu a mão, pegou-a e a fez entrar para junto dele na arca. Ele esperou ainda outros 7 dias, e soltou de novo a pomba para fora da arca. A pomba voltou para ele ao entardecer, e eis que ela trazia no bico um ramo novo de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba, que não mais voltou para ele. Foi no ano 601, no 1º mês, no 1º dia do mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé retirou a cobertura da arca, olhou, e eis que a superfície do solo estava seca. No 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Então assim falou Deus a Noé: Sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, tudo que é carne, aves, animais, e tudo que rasteja sobre a terra. Faze-os sair contigo, que pululem sobre a terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todas as feras, todos os animais, todas as aves, todos os répteis que rastejam sobre a terra saíram da arca, uma espécie após a outra. Noé construiu um altar a Yahvé, e tomando os animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Yahvé respirou o agradável odor e disse consigo: Eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde sua infância. Nunca mais destruirei todos os viventes, como fiz. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não hão de faltar. Esse capítulo tem bastante coisa pra gente conversar. Bem, vamos na ordem aqui. Primeiro, quando Noé sai da arca, Deus sela com ele a antiga aliança, que da parte de Deus a promessa de nunca mais destruir a terra, e da parte do homem ao ato do sacrifício dos animais puros. Isso é algo muito importante para o povo hebreu, né? E penso nisso aqui, né? É o primeiro relato, não é o primeiro, né? O primeiro é Abel, mas assim, aqui é quando se sela a antiga aliança, né? Que mostra como isso é agradável a Deus mais uma vez, e como isso é importante para a relação do homem com Deus. Mais uma vez, 7 dias entre cada pomba saindo, né? Mas, enfim, só o comentário mesmo do número 7. O ramo de oliveira que a pomba traz gerou um debate bem legal aqui em casa. Vou conversar com meu pai. Porque, numa primeira leitura, o que me veio na cabeça foi o Domingo de Ramos. Afinal, a pomba vem com o ramo, e aí depois de uma semana que a pomba não volta mais e é sinal que as águas secaram. E do mesmo jeito, tem o Domingo de Ramos, e uma semana depois tem a ressurreição de Jesus, que é o sinal da nova aliança, né? Mas aí depois a gente viu outra coisa, que da oliveira se faz o óleo, e o óleo é o que é usado para ungir. Então a pomba que traz a oliveira, e a pomba que é o símbolo do Espírito, está ungindo Noé.
E isso é muito doido, porque tanto a pomba quanto a questão do vento que sopra para diminuir as águas remetem para o começo do Gênesis. Quando no primeiro capítulo fala que o sopro de Deus, ou o Espírito de Deus, agitava a superfície das águas. Então o que a gente tem aqui no final é uma nova criação. Porque assim como o Espírito de Deus soprou as águas, separou as águas no início do Gênesis, aqui, novamente, o Espírito, tanto na forma da pomba, quando fala do próprio sopro de Deus, faz a terra secar de novo e estar nova para essa aliança que é firmada. Bem legal. Ok, que mais? Assim, no final, a gente tem a questão do pecado original trazida, né? Que fala que os desígnios do coração do homem são maus desde sua infância. Aqui está explicando qual é o impacto do pecado original, que vem marcado desde a infância. E isso aí me fez pensar numa alegoria que eu conheci quando eu era criança, explicando assim, será que é justo que as consequências do pecado original sejam passadas na genealogia, se não foram elas propriamente, as crianças que cometeram o pecado original, se foram os antepassados? Aí a alegoria que eu li em algum lugar, não sei de que foi não, é que é como se fossem dois vizinhos que tenham fazendas e os filhos de um vizinho vão até a terra do outro para brincar com as ovelhas, para, enfim, ficar ali. E um dia, esse que é o pai das crianças rouba uma das ovelhas desse vizinho e o outro descobre. E no que ele descobre que esse vizinho estava roubando dele, ele proíbe que o vizinho entre na casa dele e também os seus filhos. Porque afinal, se o pai dele estava roubando essas ovelhas, ele não vai deixar também os filhos dele irem lá brincar. E assim, é algo duro de se pensar, como existe um impacto das ações dos nossos pais, que a gente também repercute na nossa vida, porque nenhum homem é sem pecado. Mas a lógica é mais ou menos essa. Deus deu esse acesso pra gente. E por causa de todas essas ações humanas, nós fugimos dele. No que nós pecamos, é nós que nos afastamos de Deus, e na vontade dele de se reconciliar com a gente, é a gente que se aproxima dele. É sempre uma motivação que passa por nós. Não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele. Já fala muito disso ainda. Mas por hoje, é isso.